A pastoral da comunicação, ela surge como um sopro do Espírito Santo, um desejo de Deus, dos próprios agentes, dos leigos e leigas que nas suas comunidades e paróquias já estavam desenvolvendo trabalhos com a comunicação. A Pascom aqui na diocese, ela começou com a necessidade de se comunicar. A nossa diocese, em termos de paróquias, não é uma diocese grande, enorme. Nós somos 44 paróquias, então, quer dizer, não é uma grande quantidade de paróquias, mas um território muito grande. Hoje, mais do que outros momentos e tempos, eu não tenho dúvida nenhuma que a pastoral da comunicação é fundamental na evangelização. O trabalho da pastoral da comunicação também é ajudar a paróquia a evangelizar, a comunicar o evangelho, levar o evangelho até as pessoas. Hoje nós sabemos que a rede social é um ganho e a rede social é muito grande, né, o seu campo de trabalho. Então, por isso, os nossos agentes são formados para levar, né, para anunciar o evangelho por meio dos meios de comunicação. A PASCOM se baseia em documentos, é um dos pilares, né? Nós temos ali 3 pilares para a prática pastoral: os documentos da igreja, os estudos e pesquisas em comunicação e as práticas comunitárias. Documentos da igreja nós temos, a nível mundial, o decreto intermirífica do Concílio Vaticano II, que deve ser uma carta de cabeceira para todo agente da pastoral da comunicação. Posteriormente, nós temos 2 instruções pastorais, a Communio et Progressio, de 1972, e também a Aetatis Novae, de 1992. E aqui no Brasil, nós temos um documento muito importante, recente, de 2014, que é o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Isso porque o mundo respira comunicação. A igreja precisa se comunicar cada vez melhor e chegar nas pessoas que acessam a internet. E hoje o mundo acessa a internet. E a palavra de Deus, a boa nova de Jesus, tem que chegar no coração das pessoas, e sem a ajuda da internet, sem a ajuda de equipamentos, de tecnologia, de pessoas que amam a comunicação e se tornam voluntários na comunidade, sem câmeras, sem microfones, sem os equipamentos necessários, é impossível a gente fazer essa evangelização. Hoje o nosso tempo exige de nós que usemos desses meios para chegar no coração das pessoas a boa nova. Que as pessoas experimentem mais e mais o amor que Deus tem por elas, e isso acontece especialmente por meio da comunicação, da internet, da pastoral da comunicação. O trabalho da comunicação na diocese é esse trabalho de articular a comunicação, fazer com que chegue a comunicação das atividades paroquiais até ao centro de pastoral e levar, né, aquilo que se faz no DECOM, né, no Departamento de Comunicação, até as paróquias. Fazer essa comunicação, essa articulação de comunicação entre povo e o seu pastor, que é o nosso bispo. Durante 17 anos eu fui pároco da paróquia Espírito Santo, no bairro do Jardim Satélite, São José dos Campos. Quando eu cheguei lá, nós já tínhamos uma PASCOM funcionando. Eram poucas pessoas, também poucas atividades. Eles faziam um jornal mensal, não é bem assim um jornal, era um informativo, bastante simples, e algumas transmissões que eram feitas durante esse tempo.
querido rádio ouvinte da Rádio Pés de Cristo, Padre Luiz Fernando, quem está falando, e eu queria desejar a você, nosso ouvinte, nosso amigo, amiga, irmão, irmã, um feliz e santo Natal. O que é preciso para formar uma boa pastoral da comunicação? Eu creio que, em primeiro lugar, é preciso ter pessoas chamadas para a pastoral da comunicação, né? Porque a pessoa precisa ter-se uma vocação, um dom. É lógico que a boa vontade conta muito, mas se a pessoa não tiver um chamado, a boa vontade não sustenta. Ela ouve lá alguém dizendo que precisa de alguém na pastoral da comunicação, ela vai, mas ela não se sente identificada. Então eu creio que para formar uma boa pastoral, há necessidade, em primeiro lugar, de ter pessoas vocacionadas. E a partir daí, nós começamos um processo de formação de grupo. O que é esse processo de formação de grupo? Então tem lá o seu coordenador, né, ou a pessoa que está disposta a começar esse trabalho junto com aquele grupo de pessoas. Então nós vamos com a equipe diocesana, nós temos uma equipe diocesana de leigos que vão até essa paróquia e vão formar eles a começar o trabalho de comunicação. A motivação do pároco é determinante para que a pastoral da comunicação se desenvolva. O pároco, ele não é o detentor de todos os dons, não é ele que tem que fazer tudo, né? Não é ele o responsável por tudo, mas ele é o animador de tudo. O padre tem que ser um bom comunicador. O padre tem que falar bem. O padre tem que cativar. O padre tem que pregar, orientar, enfim. O padre tem que ser um comunicador, o primeiro e o melhor comunicador, se for possível, na paróquia. Olha que aviso importante. Nós retomamos as atividades do nosso bazar beneficente. Então é muito importante, ao meu ver, esta não só presença, né? Presença mesmo do pároco, junto com os agentes da PASCOM, como a gente costuma chamar, mas também a motivação contínua. Porque ele vai orientar, ele vai unir a paróquia, ele vai guiar a paróquia. Então, sim, o padre tem que ser um bom comunicador. E toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Dentro do nosso campo de PASCOM, eu já sou assessor da PASCOM há 9 anos. E dentro do nosso campo, dentro desses 9 anos, a Paróquia Espírito Santo foi a que mais investiu em comunicação. O Padre Luiz Fernando foi muito importante. Ele ficou na nossa comunidade durante 16 anos e durante esse tempo ele muito investiu em comunicação. Ele gostava de comunicação. Apesar de ele ser uma pessoa tímida, não era muito disposto a estar na frente das câmeras, ele acreditava que esse trabalho de evangelização chegaria a muitos lugares. Então ele trabalhou muito para que a gente conseguisse alcançar isso que a gente tem hoje. O Padre Luiz Fernando Soares foi sempre um grande motivador para a nossa pastoral. Ele vendo os nossos trabalhos sendo realizados, o nosso estúdio era muito pequeno. Conversando com ele, ele nos proporcionou esta área que estamos hoje, um estúdio totalmente completo, com um estúdio de gravação, a web rádio, a web TV, locais de trabalho para todos os jornalistas, reuniões, arquivos, para que sejam mantidos todo o histórico da paróquia aqui na comunicação. Nada mais justo, né, do que prestar ao Diácono Rubens aqui conosco, né, esta homenagem, dando o nome então dessa sala aqui a ele. E também outros investimentos, né, como a aquisição do nosso primeiro painel de LED na paróquia, dentro do templo, para a gente passar os avisos paroquiais, as músicas, as leituras, tudo isso foi um grande investimento que ele fez. O Padre Rogério, quando ele chegou recentemente, ele continuou esse trabalho, dando também a grande motivação em compra de equipamentos novos e melhorias no nosso sistema de comunicação. O
padre Rogério Félix, nosso pároco atual, né, assumiu no ano passado, já tem uma pegada de comunicação. Ele fez pós-graduação em comunicação. Então ele já veio com uma bagagem de uma pessoa com experiência em comunicação lá de fora. Ele chegou aqui, viu a estrutura que a gente tinha e aí ele acreditou ainda mais. Então com ele a gente conseguiu adquirir equipamentos mais modernos, né, como câmeras em HD, a gente conseguiu computadores novos para fazer as transmissões das missas, tudo com excelente qualidade, com o apoio dele. A Paróquia Espírito Santo, ela tem investido bastante em pessoas e em equipamentos, para que chegue nas casas, nos celulares, nos computadores, nos tablets, enfim, a evangelização. Eu acredito que essa diferença que a gente possa ter entre paróquias que investem em comunicação e não, vai muito da vontade do pároco e também da vontade da comunidade, do anseio da comunidade. Aqui a comunidade do Jardim Satélite já é uma comunidade que espera mais da gente, então a gente não poderia deixar de oferecer isso para eles. E aí, como a gente já teve párocos que passaram por aqui, que acreditavam na comunicação, nós tivemos essa força inicial de começar os trabalhos e ir melhorando aos poucos. É claro que cada paróquia tem a sua realidade, nós temos paróquias em regiões muito carentes e que realmente o valor, de repente, do dízimo não dá para eles para montar uma grande estrutura de comunicação. Mas isso, hoje em dia, não é mais desculpa. Nós, na igreja, não podemos economizar nisso. Eu não estou dizendo que nós temos que comprar coisas super sofisticadas, porque às vezes nós não precisamos, né? Às vezes o nosso caminhãozinho não carrega tanta areia. Então a gente pode, mas eu creio que a gente tem que comprar coisas boas, coisas muito boas. O melhor que a gente puder comprar. Não adianta eu comprar uma aparelhagem que vai estragar, que não tem recursos, não é verdade? Então eu tenho que comprar, investir assim naquilo que é bom. E quando a gente começa a investir naquilo que é bom, lembra na Paróquia Espírito Santo, nós fomos investindo em aparelhagem, montamos uma rádio TV, uma web rádio TV, quem conhece sabe que o lugar é muito agradável, com tudo aquilo que a gente precisa. Montamos um estúdio, depois compramos telão, né, de LED para a igreja. Por quê? Porque os tempos pedem. Nós aqui na paróquia temos a nossa web rádio, temos a nossa web TV, temos os canais nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. No nosso canal nós temos de paroquianos, são mais de 10 mil, isso mesmo, 10 mil inscritos. Então, de manhã, nós padres fazemos um programa chamado Bom Dia Espírito Santo, um programa de oração e evangelização. A rádio fica no ar o dia inteiro. Às 3 horas da tarde é a hora do Terço da Misericórdia. Às 6 da tarde, Terço Mariano. E às 19h30, nós temos a nossa Santa Missa, todos os dias. Além disso, muitas lives de formação, de noite de oração, de espiritualidade, de pregação para os jovens e também motivados nesse momento pela comunicação, os ministérios de músicas da nossa paróquia realizam todos os sábados uma live. Estamos aqui na live Pé Sem Fome. Vamos lá, vamos junto? Sejam todos bem-vindos. Obrigado por nos receber na sua casa. Estamos juntos, pessoal. Obrigado. Somos o Ministério Abdon. Eu acredito que a Parcoscom, ela consegue atingir até mais do que a gente inicialmente pensava. Nas nossas missas, as transmissões de terços, de atividades, a nossa rádio, a nossa revista, chegou muito além do que a gente imaginava. A gente pensava que a gente ia falar com a nossa comunidade local, com quem mora aqui por perto, no bairro, ou quem está aqui pertinho de nós. E olha até onde nós chegamos. A nossa web rádio tem acessos em todos os lugares do mundo. A evangelização através do Facebook, do YouTube, também alcançou
muitos lugares. Então não ficou mais limitado aos muros ou à nossa região geográfica. Se expandiu demais. Então eu acredito que sim, a nossa evangelização pela comunicação foi até além do que a gente imaginava. Eu considero que a nossa PASCOM, como a PASCOM da nossa diocese, ela atinge os objetivos dela. O que seriam os objetivos? Levar a palavra de Deus para todos que querem assistir em vez das mídias de comunicação, entre Facebook, Instagram e tudo mais. Nós fazemos aqui que seja por um. Se uma pessoa for atingida pelo Evangelho de Deus, já valeu toda a pena o nosso trabalho, pois aqui damos o coração para que a comunicação chegue aos mais necessitados. Então, desse modo, a paróquia se beneficia porque nós estamos em sintonia, nós estamos em comunhão, especialmente nesse tempo de pandemia em que todos nós fomos desafiados, nós estamos chegando nas casas sem dúvida alguma e de maneira a melhor que podemos por meio da Pastoral da Comunicação e da internet. Agora, na pandemia é essencial, sabe por quê? Porque se nós não tivéssemos a Pastoral da Comunicação, nós estaríamos totalmente isolados na pandemia. Sabe, nós não tivéssemos, né, aqui, como na Paróquia Espírito Santo, acredito que na grande maioria das paróquias, né, nós pudemos transmitir. Ou nós teríamos que usar só o rádio, né, mas as pessoas não viriam, não veriam, melhor dizendo, a nossa imagem. A imagem também é muito importante nos dias de hoje, né? Per uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione in questo tempo di pandemia rischiano tanto, il lavoro è tanto. Che il Signore li aiuti in questo lavoro di trasmissione sempre della verità. Esse tempo que nós vivemos agora de pandemia, nunca a Pastoral da Comunicação foi tão exigida em nossas paróquias. Com a pandemia, a demanda, a necessidade de se investir mais na Pastoral da Comunicação se aflorou de maneira assim como nunca tinha acontecido. Então, nós precisamos reunir a pastoral, dividir o serviço, porque todo santo dia nós estamos na internet. Estamos com saudade, Jesus, daquela vida normal que tínhamos, de viver como vivíamos. Já são tantos meses. E durante esse tempo de pandemia, não só aqui na nossa diocese, nas nossas paróquias, né? Aqui na Paróquia Catedral, na Paróquia Espírito Santo, nós pudemos transmitir, mas no Brasil todo. Tinha a missa para escolher o horário que quisesse, que o padre que quisesse, em todo. Olha, o pessoal deu um show de bola. Quero parabenizar a PASCOM da nossa diocese, a PASCOM do Brasil, pela forma assim fantástica que nos manteve em ligação com os fiéis, né, que viveram um momento difícil, ainda estamos vivendo, né? A pandemia não acabou, mas melhorou um pouco, a gente voltou às missas presenciais com restrições, mas continuamos ainda transmitindo. Tem muita gente que ainda não vem, pessoas idosas, do grupo de risco, que ainda dependem da transmissão. Então eu quero aqui parabenizar vocês todos da Pastoral da Comunicação, vocês voluntários, e pedir a todos que puderem apoiar que façam isso. Nosso caminho é esse agora. A pandemia já mostrou para a gente que se nós não investirmos na comunicação e especialmente nos meios, a internet e investir em equipamentos, nós vamos ficar para trás. E nós não queremos e não podemos ficar para trás. Então, parabéns a todos vocês da Pastoral da Comunicação e parabéns a todos os que acreditam que uma boa comunicação faz chegar a salvação no coração das pessoas.